Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero tratar com os senhores a respeito da natureza do ato jurídico da citação no processo, mais precisamente da citação válida em relação ao processo. Nós já estudamos nos vídeos anteriores os pressupostos processuais e vimos que eles se dividem em pressupostos processuais de existência, de validade e pressupostos processuais negativos. O que eu pretendo tratar com os senhores no vídeo de hoje é saber se a citação válida ela pode ser considerada um pressuposto processual e, sendo um pressuposto processual, se ela deve ser considerada um pressuposto processual de existência, de validade, pressuposto processual negativo, como é que deve se desenvolver essa questão. Bom, antes de qualquer consideração a respeito da natureza jurídica da citação válida, a gente deve minimamente compreender no que consiste a citação. E a citação, meus amigos, citação é o ato de comunicação processual que integra, essa parte é importante, que integra o réu, o demandado, para ser mais preciso, o demandado à relação jurídica processual, a relação jurídica de natureza processual. É assim que os senhores verão o que consta do artigo 238 do CPC. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação jurídica processual. Então vejam o que consta do artigo 238 do CPC. Essa ideia de comunicação processual que dá ciência do processo e integra o demandado à relação jurídica processual. Então essa é uma noção importante, na verdade, essencial, elementar a respeito da citação que os senhores devem ter. Visto isso, vamos partir já de início, já sem mais delongas, a ideia da sua natureza jurídica, do que deve ser entendido por
com a natureza jurídica da citação. Nós poderemos apresentar aos senhores, existem 3 posições em sede doutrinária a respeito de qual seja a natureza jurídica da citação válida. Na verdade, não é exclusivamente da citação, mas da citação válida. Então, a citação válida, ela pode ter, em sede doutrinária e jurisprudencial, 3 concepções, 3 naturezas. A primeira dela é como pressuposto processual de validade. Mentira, me perdoem. Pressuposto processual de existência. A primeira é pressuposto processual de existência do processo. A segunda, como pressuposto processual de validade. E uma terceira posição, como sendo um misto de pressuposto processual de validade, cumulado com uma condição de eficácia para o réu. Veremos cada uma dessas posições, portanto, para que ao final possamos apresentar qual é a nossa posição. Primeira das posições, pressuposto processual de existência do processo. Por essa concepção, afirma-se, portanto, que o processo não existiria sem a citação válida do réu. É o que consta mais ou menos do artigo 238. Veja, citação é ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Então, se o réu não integra a relação processual, nós teríamos um fenômeno que a relação processual estaria formada somente entre juiz e autor. Uma relação unilateral, e ela não teria sido formada, portanto, o réu não teria integrado essa relação processual. Para que integrasse a relação processual, seria necessário justamente o ato da citação. E sem a citação válida, ela não ocorrendo, o réu não integraria o processo. Na verdade, o processo não existiria como um todo. Essa concepção, ela já foi defendida em sede doutrinária com maior ênfase. Ela foi inicialmente sustentada pela professora Teresa Rudolphin Fambia e pela uma quantidade grande de doutrinadores. Hoje em dia ela perdeu força, já contou com adesão, inclusive em decisões do STJ, mas hoje em dia ela vem perdendo força, especialmente diante de até mesmo algumas... Então aqui, contraponto, né? Vou fazer um contraponto a essa posição, a essa análise, a essa tese. Como a gente pode sustentar, por exemplo, o que consta do artigo 321, parágrafo único, que é o indeferimento da petição inicial, uma vez que a emenda da petição inicial não esteja a contento. Então, o autor vai a juízo apresentando uma petição inicial, uma relação entre autor e juízo. No despacho preliminar, o juiz diz que os requisitos da petição inicial não estão preenchidos e determina a emenda da petição inicial. O autor não cumpre a emenda da petição inicial a contendo, no prazo de 15 dias, previsto no artigo 321, e o juiz indefere a petição inicial. O juiz vai extinguir o processo, como consta do artigo 485. Essa também é a hipótese prevista do artigo 330 do CPC,
321, parágrafo único, 330 do CPC, tratam justamente das hipóteses de indeferimento da petição inicial. Além desses casos, nós podemos mencionar o artigo 332, que trata da hipótese do julgamento liminar de improcedência. Veja, nesses casos nós temos hipóteses, nos dois primeiros casos nós temos situações de sentenças terminativas. Sentenças terminativas no sentido de que não há resolução do mérito. Já aqui embaixo no 332, julgamento liminar de improcedência, nós temos mesmo uma sentença definitiva, aonde há resolução do mérito. Então veja, o ordenamento jurídico evoluiu no sentido de permitir, em todos esses casos, veja, o 332 é claro em afirmar que haverá resolução de mérito para julgar improcedente o pedido, mesmo sem citação. Olha o que diz o 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar e traz a hipótese. Veja, ele diz que o juiz pode julgar liminarmente improcedente, ou seja, não procedente, dar ganho de causa, julgar contra a pretensão do autor, contrariamente à pretensão do autor, independentemente de citação do réu. Então são casos que o ordenamento jurídico mesmo diz que o processo começa, se desenvolve e termina sem a participação do réu, sem a citação. Então essa primeira corrente ela está, ao meu ver, superada. Nós temos, como já adiantado, uma segunda corrente, que é a que afirma ser a citação válida um pressuposto processual de validade do processo. E aí não é que para que o processo exista há necessidade da citação, mas para que ele se desenvolva de modo válido é necessária a citação. E me parece que o principal argumento favorável a essa tese é o que consta do artigo 239 do CPC. Vejam, 239. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Então veja, ele mesmo traz a ressalva. Ressalvadas hipóteses. Quais hipóteses? Aí ele mesmo vai dizer 330, que é o indeferimento da petição inicial, e 332, que nós vimos ainda há pouco. Indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Então, essa tese do pressuposto processual de validade, a citação válida como sendo um elemento essencial para que o processo possa se desenvolver, né? Desenvolvimento válido e regular do processo, é uma tese que conta com a adesão do artigo 239 do CPC. No entanto, e me parece ser a doutrina majoritária, então aqui é importante fazer essa observação, que quanto a esse ponto, essa é a que consta com a adesão majoritária, doutrina majoritária, ao que parece, tá? Mas nós temos também, que me parece ser a tese melhoritária, vamos assim dizer, uma terceira corrente, que é que fala que, além de ser um pressuposto processual de validade,
porque nós temos lá o artigo 239, ela é, na verdade, também uma condição de eficácia em relação ao réu. Então, mais do que ser um pressuposto processual de validade do processo como um todo, o mais importante é percebermos que a citação válida do réu é uma condição de eficácia, ou seja, de produção de efeitos em relação àquele réu. Então aqui o problema está na ideia de produção de efeitos válidos. De efeitos válidos em relação ao réu. E aqui, veja, ao réu que não participou do processo, né? Réu que não foi citado, que não participou do processo. Isso também conta com uma adesão, uma base normativa. É o que se extrai do artigo, salvo engano, 312. Vejamos se é o 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, que foi o que nós falamos na tela anterior, depois que for validamente citado. Então, o artigo 240 produz para cada réu depois da sua citação válida. Então, nós devemos cumular o 240 cumulado com 312. Com isso, a gente consegue... Imaginem um processo com litisconsórcio passivo, que nós tenhamos 5 réus. 4 desses 5 réus foram citados e o 5º réu não foi citado. Nessa hipótese, foi proferida uma sentença. E será que nós podemos dizer que, em relação... O processo como um todo não é válido? Porque tivemos um réu que não foi citado? Será que é um pressuposto processual de validade de todo o processo como um todo? A não ser que seja um litisconsórcio passivo unitário, não é hipótese de se afirmar a invalidade de todo o processo. Os 4 réus, vamos tratar aqui, ó. Então, vamos aqui, exemplo. Autor vai a juízo em face do réu 1, do réu 2, do réu 3, do réu 4. 4 réus. Os 3 primeiros foram citados. E o réu 4 não foi citado. Ao final do processo, nós temos uma sentença. Sentença proferida. O que nós devemos afirmar? Que esse processo como um todo é inválido? Não é necessário. Para o réu 1, o processo é válido. Ele pôde participar em contraditório. Para o réu 2, o processo é válido. Ele pôde participar em contraditório. Para o réu 3, ele é válido. Ele pôde participar em contraditório. Artigo 240 combinado com 312. Para o réu 4, ele não vai sofrer, não sofre os efeitos da decisão. 240 combinado com 312. 240 combinado com 312. Tá certo, senhores? Então essas eram as considerações a respeito desse tópico, da natureza da citação válida. Espero que tenha contribuído com o conhecimento dos senhores. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.